Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário. Incentive outras pessoas a se inscrever no canal, compartilhe, me ajude na divulgação da Palavra de Deus. Agora eu te peço que você abra seu coração, sua mente, abre principalmente o seu entendimento, para que você possa ouvir e compreender o que o Espírito Santo tem para você nessa manhã. Manhã de 9 de abril de 2022. O assunto de hoje, o tema de hoje é um tema muito forte, que é um tema relacionado à tua fé. E eu faço do título desse tema uma pergunta: Deus está provando a tua fé. O que fazer? Deus está provando a tua fé. O que fazer? O texto para meditação está no livro de Gênesis, capítulo 22, os versos do 1 ao 18. Livro de Gênesis, capítulo 22, versos do 1 ao 18. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em um holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão se levantou pela manhã de madrugada, abardou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: Eis-me aqui, filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor: Não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: O monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus:
e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência será bendita em todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus quer te abençoar. No entanto, Ele está te preparando. Ele quer formar o teu caráter para que você possa receber a sua bênção. Isso se faz necessário porque a bênção de Deus, ela é muito poderosa. E se Deus derramá-la sobre uma pessoa despreparada, pode levar essa pessoa ao desastre. O método que Deus usa para nos preparar é provando a nossa fé. Nessa manhã, nós vamos observar 3 princípios da experiência de Abraão, que vai nos ajudar a passar a prova da fé. Agora que você se lembre de que Deus havia prometido a Abraão abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Esses princípios foram os que prepararam Abraão e que formaram seu caráter para receber a bênção de Deus. E Deus, nessa manhã, quer preparar você também. O que fazer quando Deus prova a nossa fé? As primeiras coisas são essas. Primeiro, dê o primeiro lugar a Deus, conforme está em Gênesis 22, do 1 ao 4. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ele e sua esposa não tinham filhos. E Deus disse a Abraão que iria usar Isaac para gerar uma grande nação que ele havia prometido. Abraão teve que fazer uma escolha. Ou obedecer a Deus, que iria custar o seu filho e qualquer esperança de que a promessa de Deus se cumprisse, ou ele protegeria seu Deus e seria desobediência ao próprio Deus. Ou ele protegeria o seu filho e seria desobediência ao próprio Deus. O que vai dizer a sua esposa Sara quando souber que Abraão iria imolar Isaac? Mas Abraão deu primeiro lugar a Deus. Quando a sua fé é provada, dá prioridade a Deus. É o que nós devemos fazer. Mas devemos nos lembrar que dar prioridade a Deus envolve um custo. Em segundo lugar, nós devemos obedecer a Deus, conforme Gênesis 22, do 5 ao 10. Abraão era um ser humano também. Eu estou certo que a ordem de Deus pegou Abraão de surpresa. Ora, Deus estava pedindo para ele sacrificar seu único filho, o filho da promessa. Mas Abraão não expressou tristeza nas suas palavras. Abraão obedeceu a ordem de Deus incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Abraão teve que aprender a obedecer a Deus dessa forma condicional. Agora eu te pergunto, você obedece ao Senhor quando Ele lhe diz para fazer algo que é aparentemente impossível? Ou você recua, ou você duvida,
Ou você se coloca em primeiro lugar no lugar de Deus? Ou você apresenta desculpa para não ter que obedecer o mandamento do Senhor? Use a sua fé para enfrentar a prova da fé. Observe como Abraão demonstrou fé em toda essa situação. Isaac disse ao seu pai: meu pai, se tem a lenha, se tem fogo, onde está o cordeiro? Olha a pergunta. E quão foi dura essa pergunta para Abraão, saber que o cordeiro era o filho dele. Mas ele, num ato de fé, ele falou: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. No terceiro dia, Abraão viu o lugar longe, então disse para os seus servos: esperai com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós, como diz Gênesis 22, 4 e 5. Abraão tinha plena convicção que ele voltaria com Isaac. Isso é fé. Embora a ordem de Deus era para ele imolar Isaac, era para ele matar Isaac no altar. Mas ele falou para os empregados dele: me esperem aqui que eu vou voltar, eu e meu filho, depois de termos adorado a Deus. A Bíblia nos diz que você pode ter fé de tamanho ou igual, semelhante a um grão de mostarda. Mas se você usar essa fé, ela será tremenda. Sua fé aperfeiçoada uma vez, é aperfeiçoada uma vez que você complementa a prova. Uma vez que você enfrenta a prova. Uma vez que você obedece a Deus. Sua fé, ela é complementada. Abraão sabia que Deus sempre cumpre as suas promessas, conforme Tiago 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac. Ele havia recebido as promessas, mas ele estava pronto para oferecer seu único filho. Como diz a palavra, pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaac. Sim, ia oferecendo seu unigênito, aquele que recebera a promessa e a quem tinha dito: em Isaac será chamada tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também a figura o recobrou. Hebreus 11, 17 a 19. Em tempos de prova, lembrar as promessas de Deus, que Deus lhe fez lá no passado, é a solução. A promessa de Deus é como uma âncora que nos ajuda a manter firmes em tempos tempestuosos da vida. Apegar-se a Deus é apegar-se à promessa de Deus. A nossa fé é que nos faz preparados para receber a promessa de Deus. Deus vai colocar a nossa fé à prova em cada fase da nossa vida cristã. Creia nisso. Portanto, meu irmão, eu sei que você deve estar se sentindo o último dos últimos, que pensa que Deus lhe abandonou. Não. Deus está provando a tua fé, porque Ele sabe que se Ele derramar a bênção que Ele tem, a bênção dele é muito poderosa e vai causar em você um desastre se você não estiver preparado. A prova de fé precede sempre a promoção. Bênção humana não pode substituir a bênção divina. Assim como um produto
nunca é usado antes de ser testado. Assim também acontece comigo e acontece contigo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nessa manhã, eu te convoco a ficar firme na promessa de Deus, a restabelecer e fortalecer a tua fé, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele irá cumprir na tua vida. Creia nisso. Não importa o passar dos anos, não importa o passar do tempo, importa que Deus prometeu e Ele está te preparando para que você receba, assim como Abraão recebeu, você receba e desfrute da promessa de Deus. A bênção de Deus é para a sua vida, mas que para isso aconteça, para que isso possa acontecer, você tem que estar preparado para receber essa bênção. Faça como Abraão, siga o exemplo de Abraão. Não duvide daquilo que Deus te pediu, faça. Muitas vezes parece impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E se Ele te pediu, é porque Ele está te capacitando. Deus quer derramar sobre você a sua bênção. Para isso, Deus está testando a tua fé. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco estaremos com mais uma palavra de Deus para hoje. Espero você lá no YouTube. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, porque Ele está provando a tua fé. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. E que a fé do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida. E que a fé de Abraão seja derramada sobre a sua vida. Deus está te provando para te aprovar. E eu creio, em nome do Senhor, que você já é um cidadão do céu, aprovado por Deus. O Cordeiro, Deus proverá. Em nome de Jesus, graça e paz.